aqui. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos encaminhe sempre ao bem. Desculpa. Olha as técnicas. Estava desligado. Tem que refazer de novo, ao vivo acontece. Boa noite a todos, porque o pessoal da internet não escutou. Sejam muito bem-vindos, que a luz do Mestre Jesus nos ilumine sempre ao bem. Alguém, pela primeira vez na casa hoje, seja muito bem-vinda. Qualquer outra informação da casa, você pode nos procurar, quem está aqui. Oi. E na livraria também. Outras informações de nossa programação, tá? Muito bem-vindo. Gente, oi, pessoal, primeiro avisozinho por favor, desliguem os telefones ou ponham no vibra-calma. A gente, quando está no momento do passe, realmente sempre atrapalha a gente, né? Quebra um pouco a vibração. Esse momento do passe é muito importante. Sempre é muito importante estamos no lugar, quando estamos numa finalidade, que o telefone não interfira, mas no momento do passe é mais ainda, né? Porque é um momento que a gente une nossas vibrações naquilo que a gente veio aqui buscar, e aí quebra um pouquinho. Vamos fazer agora para não esquecer. Obrigada. Então, hoje a gente tem nossa amiga de sempre, Tatiana Simões, que é do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, e vai trazer para a gente o tema Destino das Crianças Após a Morte, que é do Livro dos Espíritos, as perguntas do Livro dos Espíritos, 197 e 199. Eu quero falar um pouquinho do sábado de convivência que tivemos esse sábado que passou. Foi linda a reunião, mais um sábado. E agradecer a todos que chegaram aqui com suas doações, porque senão a gente não teria conseguido fazer mais uma vez esse sábado tão bom, que tão bem faz a tantos. E para não perder o costume, continuamos pedindo as doações. E a gente diz assim, traz só 1 quilo, não precisa, de repente não dá para trazer no momento tanto, 1 quilo. Como eu costumo dizer e citar Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, traga 1 quilo de alimento, porque cada um trazendo 1 quilo faz a diferença. Sábado de convivência, mais o quê? Agora, nas quinta-feiras, também, voltamos a ter a nossa reunião pública, o estudo do Evangelho, que começa às 19h30 e vai até às 20h30. Então, compasse também. Quem não puder, de repente, chegar na segunda-feira, às quinta-feiras, estamos retornando também com o estudo do Evangelho aberto a todos. E agradecer também pelo sábado de convivência a nossos parceiros, né, contínuo, que é o Supermercado Mica, ali em Manguinhos, Supermercado
frutal e a drogaria Max, que está dando sempre apoio para a gente nesse trabalho de convivência, que é de atender aqueles irmãos mais necessitados. Eu vou passar a Irene para ela fazer a nossa prece. Desculpa, ler a nossa página, a prece dela é depois. Aqui. Boa noite. Boa noite a todos. E hoje o título da lição é Caminho Alto, né? Do livro Ideal Espírita, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito na liberação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superativo da angústia. À vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de harmonias morais, reavivando a lembrança dos nossos erros, um espantoso poder de repetição. Carregamos desse modo além túmulo o fardo de nossas culpas, a exibir constantemente o espetáculo das próprias fraquezas. E nós imploramos a reencarnação, como quem sabe que o corpo físico é um instrumento capaz de reabilitar-nos. Nessas circunstâncias, não poupamos súplicas, não regateamos promessas, não medimos votos, não subestimamos sacrifícios. Encomendamos serviço e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede água. Aspiramos a apaziguar paixões, purificar sentimentos, resgatar débitos, santificar ligações e elevar experiências na conquista da própria renovação. E quase sempre renascemos em duras dificuldades a fim de redimir-nos à maneira do aluno internado na escola para educar-se. Não recuses assim a aprovação ao problema que o mundo te impõe nas horas breves da passagem sob a neblina da carne. A moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária, o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal, em que somos chamados ao próprio burilamento. Recorda que voltarás amanhã para o lar de luz onde vieste. Não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento te dissolvam as sombras do coração. Todo mal de ontem ressurge ao mal de agora, para que o bem apareça e retome a governança da vida. O erro desajusta, a dor restaura. E é por isso que entre a ilusão que obscurece e a verdade que ilumina, a reencarnação será sempre o alto caminho do recomeço. O livro Ideal Espírita, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier.
Então, agora vamos juntos levar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, esse mestre, amigo, irmão, a espiritualidade da nossa casa, a todos que aqui compõem com o Chico Xavier essa egrégora de espírito, para que possamos sempre ter os bons pensamentos, a correção necessária ao caminho reto, ao caminho do bem, rogando a todos que tenhamos agora nesse ensinamento que ora nossa irmã traz para a gente, mais esclarecimentos para que possamos seguir essa caminhada mais leve, mais consciente do propósito de estarmos aqui. Senhor, esteja conosco, abraça a todos que aqui estão, dando-nos vontade, perseverança e fé, para que nunca negligenciemos essa caminhada. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Tatiana, é com você. Alô? Todos ouvindo bem? Boa noite a todos. Deixar registrado que eu estava morrendo de saudades. Desde o ano passado, me botaram de castigo. Só pode ser. Não é não. É porque realmente era muita atividade, agenda cheia, muitos palestrantes. Aí encontraram um horáriozinho para mim e falei, me dá que eu quero. Muita alegria estar aqui de volta nessa casa, que eu terei sempre a minha eterna gratidão de encontrar grandes amigos, companheiros de jornada. E dizer para vocês que hoje eu recebi um tema que é muito curioso, que em todas as palestras que a gente faz, a gente sempre tenta descaracterizar o olhar material que nós temos. Mas quando a gente ouviu o tema, o impacto foi grande. Porque o objetivo das palestras que a gente faz, dos estudos, é de compreensão de vida espiritual. Só que quando a gente lê o tema que fala sobre... deixa eu só pegar aqui. Destino. A sorte das crianças após a morte. Quando a gente ouve isso, assim, como que nós vamos tratar esse tema de uma forma que a gente consiga manter aquela vibração de amor, de compreensão, de gratidão a Deus, porque nos toca profundamente esse tema, todos nós. E a melhor coisa que existe quando a gente tem uma questão difícil para resolver é nos conectar com o mais alto. É de nos colocar em prece e pedir: Senhor, ilumina as minhas ideias, clareia, me intua, para que possa ser levado um tema de uma forma que seja compreendido da melhor forma possível. E é incrível como a resposta vem quando a intenção é boa. Então, essa semana que passou, vendo televisão, eu falei assim, eu acho que eu quero assistir um filme. Liguei a televisão, botei no Netflix. Quando eu coloquei no Netflix, a gente pluga lá, o primeiro filme que aparece como sugestão: Uma Carta para Deus. Aí eu olhei assim e falei, gente, vou assistir.
Aí comecei a assistir o filme. Nossa, na metade do filme eu já tinha lavado o rosto todo, eu já tinha me emocionado. Eu falei assim, é maravilhoso o filme, mas tratar por essa ótica também é complicado. E aí fiquei refletindo como é outra forma que a gente pode fazer. Mas isso conversando, tendo ciência de que a gente tem um compromisso quando vem aqui. E a gente sabe que os espíritos que compreendem isso, que estão ao nosso lado, quando a gente busca, eles vão colocando de forma bem sutil aquilo que a gente precisa. E aí lá buscando, lendo distraidamente as redes sociais, me vem exatamente um caso verídico, importantíssimo para que servisse de exemplo para o tema de hoje. Então é esse exemplo, a partir dos estudos que nós nos aprofundamos, que nós vamos tratar o tema de hoje. E começa da seguinte forma. Quando Jesus tinha 22 anos de idade, ainda não havia começado todo o seu trabalho que houvera se comprometido aqui na Terra. E com esses 22 anos, existia um comandante no Egito que tinha um trágico prazer. Naquela época, existiam os cavalos, os camelos, e existiam as bigas. E as bigas eram aquelas carroças puxadas por cavalos, muito utilizadas nas guerras. E esse comandante, ele era um homem que ainda não havia compreendido a lei do amor. E ele encontrava prazer em cometer o mal, em fazer coisas prejudiciais ao seu próximo. E um dos seus maiores prazeres, quando não havia mais nada para fazer além de guerrear, era de prender pessoas em suas bigas e andar pelo deserto, fazendo com que aquelas pessoas sofressem muito, até que viesse a óbito. E aquilo para ele era uma constância, porque aquilo o satisfazia. Ele se sentia bem destruindo pessoas. Mas nós que somos espíritas, já sabemos que nenhum mal ficará sem reparação. Nada ficará impune. Mas naquela época, ele fez muito isso. Muitas vezes. E sentia prazer em fazer isso. E num determinado momento, precisou retornar ao plano espiritual, assim como cada um de nós. Só que retornando ao plano espiritual, foi imantado das vibrações de todos aqueles que haviam desencarnado pelas suas ações. E foi muito difícil. Até mesmo para ele ser amparado no plano espiritual, foi difícil. Porque o ódio, o rancor, a mágoa de todos aqueles que foram vítimas e que retornaram ao plano espiritual era muito grande. Tão grande que era difícil encontrar espíritos que o aceitassem como filho numa próxima reencarnação. Imaginem a condição dele enquanto espírito. Só que nós já entendemos que nós precisamos reencarnar para nos reajustarmos com as leis de Deus.
E o que aconteceu então com este espírito? Ele começou a ser trabalhado, educado, construiu-se um conhecimento para ele de todas as suas ações, de toda a sua necessidade de reparação com as leis de Deus. E quando ele se viu fortalecido o suficiente, foi-lhe proposto uma reencarnação. Só que para ele reencarnar, seria preciso vir daqueles espíritos que tivessem algum tipo de relação com aquele espírito, alguma necessidade de reajuste com aquele espírito, para que ele pudesse vir. Porque nós já estudamos que as nossas reencarnações, os primeiros reajustes são aonde? Na família. E eis que 2 espíritos que desencarnaram pelas suas mãos, o perdoaram de tal forma, com tanto amor, que aceitaram a prova de virem seus pais. Percebam o amor que tocou no coração desses espíritos, que conseguiu perdoar aquele que eles poderiam odiar, e que a partir daquele momento que ele reencarnasse, deveriam amá-lo de forma incondicional. É uma grande prova. E a prova foi aceita. Mas o tempo passou. Muito tempo passou. Mais de 2000 anos. Um casal se conhece, um casal espírita, que frequentava uma casa espírita, e que dentro da casa espírita frequentavam os passes de cura, eram médiuns da casa, e ouviram sobre a necessidade da reencarnação de todos nós. Ouviram sobre a vida espiritual e se prepararam para receber aquele filho. Já tinha uma filha de 13 anos. Aquele era o chamado raspa do tacho. A grande felicidade daquele casal e daquela família. Então, nasce em 2001 um bebezinho, coisa mais linda desse mundo. Os pais o amavam, a mãe e o pai participaram do passe de cura para a gestante, prepararam todo o caminho espiritual para a reencarnação daquele espírito. E ele reencarnou. E ele começou a frequentar a escolinha de evangelização. E na escolinha de evangelização foi ensinado a ele sobre a vida espiritual. E ele começou a compreender que nós somos espíritos e que nós reencarnamos com a necessidade de reajustes. E assim os laços foram se fortalecendo. Até que em um determinado momento, assim como para todos nós, a prova precisou acontecer naquela família. E então a mãe, no sinal de trânsito, à noite, passa por uma situação de assalto. Estava com a filha no banco da frente e estava com o filho no banco de trás. Aquele menino que já veio preparado, trabalhando na evangelização para se entender enquanto espírito. Ela sai correndo do carro, mas ele não consegue sair. E ele fica preso pelo cinto de segurança.
Os ladrões levam o carro e o menino fica preso no cinto por 10 minutos. Acontece com aquele menino o mesmo que aconteceu com aquelas pessoas há mais de 2000 anos atrás. E aquilo que aconteceu impactou a sociedade. O Brasil só falava sobre aquilo. Que trágico! Que situação horrível! Como que as pessoas fazem isso ainda? Mas foi preciso acontecer. Na visão ainda muito material, acreditando ainda na unicidade da existência, nós pensaríamos, que injustiça! Em tão tenra idade, não teve tempo de nem fazer o mal e tanto mal sofreu. E aí a gente aprende, o escândalo é necessário, mas ai de quem cometer o escândalo. E por que o escândalo é necessário? Porque percebam, no mundo de provas e expiações, nós ainda precisamos nos impactar. Algo precisa nos escandalizar para dizermos, isso não é bom. Isso nós não gostamos. Isso nós não queremos. Nós não precisamos passar por isso. E percebam que este escândalo foi tão grande que criou uma comoção nacional. E todas as pessoas de bom coração que ouviam a história daquela criança e daquela família se emocionavam, se colocavam em prece e pediam por aquela criança, aquele anjinho que retornou tão cedo. E aquele espírito, com mensagens do plano espiritual, informou que aquelas preces o regenerou enquanto espírito. Porque era exatamente daquela vibração que ele precisava ao desencarnar. Ele precisava se ver tocado em alma, da necessidade de compreender que a prática do mal não terá uma fuga, terá que ser reajustada. E aquelas pessoas que se colocaram em prece por aquele menino, elas conseguiram ser tocadas num sentimento de não podemos mais passar por isso. E qual é o objetivo da nossa reencarnação? De nos melhorarmos enquanto espíritos. E o que é nos melhorarmos moralmente enquanto espíritos? É dizer não ao mal. Percebam que de uma ação, de um reajuste que parecia uma grande injustiça, na verdade, era todo um trabalho do plano espiritual para elevar a humanidade. Porque tudo que nos impacta com relação ao mal, alguém que pratica o mal, nos permite a escolha de dizermos, não, isso não é mais para mim. E é somente repetidas vezes dizendo não à prática do mal que nós nos melhoramos moralmente. E é exatamente com a repetidas vezes passando por isso que nós um dia estaremos reencarnando no mundo de regeneração. Mas quando a gente olha aquela criança e a gente pensa nos pais, a gente tem um impacto de dizer como
que nós vamos superar isso. Mas o objetivo aqui é compreendermos que a partir do momento que aqueles espíritos foram preparados para se tornarem pais daquele espírito que tinha uma necessidade de reajuste, eles são espíritos tão fortes e tão grandemente evoluídos moralmente que eles puderam receber esta prova. E é assim que nós precisamos ver. Que são pessoas que são preparadas no plano espiritual para virem com esta prova. E os espíritos já dizem que esta prova muitas vezes é mais para os pais do que para os filhos. E como assim? Que prova seria? Que Deus injusto e cruel fazer isso? Não. Possibilidade daqueles espíritos que aceitaram enquanto casal aquela prova é de aceitar com resignação que nós somos filhos de Deus, que estamos num processo evolutivo e precisamos ainda passar por alguns traumas e dores porque estamos no mundo de provas e expiações. E quanto mais forte o espírito, maior a prova. Então eu não quero me tornar uma pessoa forte. Eu não quero essa prova. Não. Entendam que os espíritos evoluídos, quanto mais evoluídos, mais eles pedem trabalho. Já perceberam isso? A gente aqui, quando a gente trabalha, a gente fica contando quanto tempo falta para se aposentar. Gente, esse cálculo do INSS, não sei, eu acho que faltam 10 anos, faltam 15 anos. Por quê? A gente quer se aposentar para parar de trabalhar. E os espíritos, conforme vão evoluindo, eles querem, eu quero trabalho, eu quero prova, eu quero vencer esses obstáculos, porque conforme eu vou vencendo os obstáculos, eu vou melhorando enquanto espírito. E se eu melhoro enquanto espírito, eu não preciso mais sofrer. Opa! Então, quer dizer que se eu sofro e eu supero esse obstáculo, eu evoluí? É exatamente isso que os espíritos trazem para a gente. Existem dores de todos os tamanhos, mas a nossa dor sempre vai ser a maior, porque elas nos impactam intimamente. Então alguém pode chegar para você e falar de uma dor imensa, de uma perda, mas se você estiver passando por uma dor, você ainda vai achar que a sua dor é maior. E isso faz parte do processo evolutivo. Porque nós estamos aqui exatamente para aprendermos a deixar de olhar para o nosso interior, para olhar para o nosso próximo. Para deixarmos a nossa dor de lado e colocarmos a dor do outro como prioridade. Mas isso é tão difícil. Mas se não fosse possível, nós não estaríamos aqui hoje. Porque nós já estudamos que na evolução, no progresso moral, nós já estivemos em mundos primitivos. E lá, embora a gente não lembre, a violência era infinitamente maior. Porque a matéria se sobrepunha ao espírito. Era o domínio da força. E todos nós aqui, sem exceção, conseguimos superar esse obstáculo. E conforme a gente vai superando, as provas vão ficando mais leves. A proposta é aceitar o que nos vem agora, porque o que está acontecendo agora, nesta reencarnação, foi aceito antes de nós reencarnarmos.
E não por um acaso. Aquela família não conseguiu se manter naquela casa, porque as lembranças vinham o tempo todo. Então era importante que viesse algo que reconfortasse o coração daqueles pais. Psicografada exatamente desse filho, agradecendo ao amor desses pais por o terem aceito naquela reencarnação, por terem perdoado e o amado de forma incondicional, e dizendo: obrigada por tudo que fizeram por mim. Eu já sabia da prova que eu precisava passar, e só passei porque vocês me encaminharam da forma correta. Entendam que os laços não se desfazem com a partida do corpo físico. O fato de nós estarmos aqui ainda reencarnados não significa que nós não temos ainda esses laços afetivos. E os manteremos ainda durante muito tempo. E não por um acaso, Chico Xavier pediu licença para parar de psicografar livros e se dedicar a essas mães. Porque pela sua empatia e pela sua evolução enquanto espírito, compreendia aquela dor tão profunda que aquelas mães sentiam, para lhes trazer conforto, para lhes trazer mensagens explicando: está tudo bem, fez parte de um processo e todos se reencontrarão. A ordem se inverteu por uma necessidade daquele espírito. E esta ordem só pôde acontecer porque vocês, pais, estavam preparados e fortalecidos para isso. A mensagem é linda, porque nos fala sobre vida após a morte do corpo físico. E dizer que não existe acaso, não existe injustiça, não existe maldade de Deus, porque Deus é soberanamente bom. Quantos ensinamentos vêm exatamente de um momento como esse, que entristece a família? Mas mesmo assim, eu acho que eu não aguentaria passar por essa prova. Se nós pensamos isso, é porque, enquanto espírito, precisamos evoluir muito. Que ainda não compreendemos que estamos aqui de passagem. Aqui é uma escola. Isso aqui é um uniforme que nos credencia a entrar nessa grande escola que é a vida, a reencarnação na Terra, no mundo de provas e expiações. É um uniforme. E tem gente que pega esse uniforme, maltrata, rasga, picha, faz de tudo, e depois, quando vai reencarnar, carrega de uma reencarnação para outra aquelas marcas. E quando reencarna, a gente estuda que a reencarnação ela se completa até os 7 anos. A partir dos 7 anos, aquela reencarnação ela começa a ter a sua atividade, a sua programação. Então, aqueles que precisam retornar ao plano espiritual antes, é porque antes de reencarnar, já sabiam do que precisavam passar, já sabiam do tempo que precisavam completar, muitas vezes de sua existência em outras vidas. Aquele espírito já vem preparado. Nós
que ficamos é que precisamos compreender a magnitude de Deus de nos colocar nesta prova. E a questão não é desejá-lo e nem a repugná-lo. Não. É compreender que para cada espírito haverá um reajuste com as leis de Deus. E cada espírito precisará de outros ao seu redor para amparo daquela reencarnação. Não por isso, muitas vezes, a comoção é necessária para compreendermos que amar o outro precisa ser incondicional. Não existe horário comercial. Eu não vou amar uma pessoa de 8 às 5 da tarde. Ou eu amo, ou eu ainda não aprendi o que é amor. Estamos no exercício. Precisamos reencarnar para praticar. Ah, mas é o último capítulo da novela. Eu tenho que largar esse capítulo para ir acolher uma pessoa assim. É para isso que nós estamos aqui. Aquele que pensa que veio a passeio para curtir as praias de Búzios, para contemplar os raios de sol e não se colocar como um grande servidor das leis de Deus, com certeza estará desperdiçando uma reencarnação. E reencarnar, queridos amigos, está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Já falamos, não sei se foi aqui ou em outras palestras, que antes o fotógrafo ficava a alguns metros de distância, o pai ficava de um lado, a mãe do outro e aquele monte de filho no meio. Eram 8, 10, 12, 14 filhos. Quantos reajustes, hein? Uma família só? Nossa, é muita gente. Hoje em dia, quando o casal tem 2 filhos, tem gente que já pensa assim, meu Deus do céu, como é que tem coragem? Mas nós precisamos reencarnar em corpos físicos humanos. E as pessoas estão preferindo postar nas redes sociais, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meus cachorros. É porque ainda não compreendeu a necessidade de amar o próximo. Que a partir do momento que conseguir amar o próximo verdadeiramente, vai desejar ardentemente a grande oportunidade de se reajustar com aqueles que vierem como seus filhos. Sim, porque amar um filho nem sempre é um comercial de margarina. A gente ama, mas às vezes a havaiana quer falar mais alto. A gente ama, mas às vezes a gente fala com os dentes assim trincados. Passa já para dentro. A gente não faz isso? A gente faz. Mãe, eu não quero ir na evangelização. Ah, você vai. Ah, vai. Não é assim, com amor que a gente fala? A gente fala com amor. Mas vejam a importância desse relacionamento. Se tornam lembranças. Se tornam possibilidades de um dia sentarem e lembrarem das traquinas, das traquinagens que a criança fazia quando era pequena. De rirem daquelas coisas que a pessoa... Toda criança é atraída pelo buraco da tomada. Existe algo magnético ali que a criança quer botar o dedo ali. E existem histórias sobre isso. Existe criança que gosta de engolir uma moeda. São tantas das histórias que quando a gente para pensar, essas histórias
elas são muito mais importantes do que qualquer possibilidade de temor de uma reencarnação. E é essa necessidade que precisa nos alimentar, que precisa nutrir os nossos conceitos, as nossas ideias de que amar ao próximo como a nós mesmos. É porque a gente ainda não está se amando o suficiente. É porque a gente tem um problema. Quando a gente faz a prece, a gente fala assim, eu vou entregar para Deus. Aí eu pego o problema, assim, vou botar na mão de Deus. Senhor, está em suas mãos. Passou 5 minutos, falei assim, peraí, Senhor, eu não fiz a prece direito. Era só um instantinho que eu ainda preciso resolver alguma coisa. Aí tira o problema das mãos de Deus. Aí a situação aperta, falei assim, Senhor, eu esqueci, bota nas suas mãos de novo. Aí a gente bota nas mãos de Deus de novo. Aí a gente acha que ainda não falou tudo e não viveu toda a dor. Aí a gente tira de novo. Então a gente ainda não aprendeu nem sequer a amar a Deus sobre todas as coisas. Como a gente ainda pode compreender a necessidade das programações reencarnatórias? E é por isso que nós ainda sofremos. E é por isso que ainda existe a comoção. É por isso que ainda existe aquela punhalada que muitas vezes acompanham aquela mãe, aquele pai durante várias reencarnações. Que embora tenha aceito aquela prova, carrega aquela dor como um trauma, que precisará ser tratado, até o momento em que nós compreendermos que estamos aqui de passagem. E que amar precisa ser incondicional. Mas não é o amar com a prisão. Amar porque me pertence. Amar porque é meu. Amar porque eu fiz. Não. É amar porque Deus me ensinou que eu preciso amar para evoluir. Enquanto eu não amar de forma desapegada, enquanto eu não entregar a minha vida para Deus, enquanto eu não compreender que o que eu passo hoje são grandes oportunidades para vir numa próxima vida, podendo contemplar a brisa, aí, quanto mais eu me revoltar, quanto mais eu questionar, quanto mais eu duvidar, mais a dor vai nos apertar. Mas por quê? Se eu tenho livre-arbítrio, vamos entender uma coisa? Livre-arbítrio não é o que muita gente entendeu até hoje. Livre-arbítrio é poder escolher o caminho. Mas isso não quer dizer que escolhendo o caminho errado, eu vou chegar no destino certo. Livre-arbítrio é dizer, você está com fome? Eu tenho esta comida. Não, eu não quero esta comida. Ah, então você vai ficar com fome. Ah, mas é livre-arbítrio meu, sim. No dia seguinte, você está com fome? Estou. Eu tenho esta comida. Essa comida eu não quero. Até que chega um dia que a pessoa desencarna por inanição. Porque não quis comer. Mas por que se eu tenho livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que a sua escolha foi correta. Nós estamos reencarnando para começarmos a fazer as escolhas corretas. Enquanto nós não escolhermos o caminho correto, que é o caminho do amor, que é o caminho da paz, que é o caminho da solidariedade,
é o caminho da prática do bem, o amor incondicional, nós estaremos andando numa esteira de academia, onde a gente anda e não sai do lugar. O recado nesse tema aqui de hoje é que aqueles espíritos que aceitaram a prova de virem enquanto pais, são espíritos preparados no plano espiritual, fortalecidos o suficiente para aquela prova, conscientes da dor que passarão, mas que aceitaram aquela prova. A mensagem de hoje é que aquele espírito que aceitou a prova de não completar os 7 anos para dar início àquela reencarnação, é porque já estava consciente, enquanto espírito, da necessidade daquela prova. E aquela prova era para ele se sentir amado, que geralmente os espíritos que passam por essa prova, eles não experimentaram o amor verdadeiro. E quando eles experimentam esse amor verdadeiro, existe uma transformação. E é toda aquela mágoa, todo aquele rancor, aquela raiva, aquele prazer de praticar o mal, é simplesmente eliminado por um amor tão incondicional que fura aquela barreira escura que estava envolto naquele espírito. E ele se transforma num espírito amado. E quem aqui não gosta de se sentir amado? Quando a gente chega cansado em casa, morrendo de fome, o dia foi difícil, aí a mãe fala assim: meu filho, vai lá, toma um banho, porque eu já fiz o seu jantar. Gente, vamos combinar. Isso é se sentir amado. Quando a gente está com um problema na escola, quando a gente está com um problema no trabalho, a gente chega em casa, o nosso companheiro, a nossa companheira, que chega e fala assim: calma, isso vai passar, eu estou aqui com você. Gente, isso é se sentir amado. Quem não gosta de se sentir amado? Essa sensação, ela causa uma experiência tão gratificante que nos momentos de dificuldade, o que a gente pensa? Eu queria tanto o colinho da minha mãe nesse momento. Aquela comida que ela fazia era tão bom, ela sabia o que eu gostava. E a gente se remete às boas lembranças. E o que acontece quando a gente vai para as boas lembranças? A gente se pega sorrindo. E a nossa vibração é elevada. E a gente começa a ouvir a intuição dos nossos guias espirituais, que fala: vai passar. E a gente vai, toma um banho, e chega uma hora que vem aquela, isso vai passar. Isso vai passar, isso vai passar. E passa um dia, e passa 2 dias, e daqui a pouco realmente passou. Aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento. O que Chico escreveu na plaquinha? Tudo passa. Tudo passa. E todas as nossas dores vão passar. Todas, sem exceção. Porque espírito, conforme vai evoluindo, ele não se apega mais à dor. Ele se apega ao amor. E todas as dificuldades que ele sentir, ele vai se lembrar dos momentos de amor e ele vai superar aquele obstáculo. Eu vou conseguir porque eu sou amado. Eu vou conseguir porque eu sou amada. Até o momento que entender
eu vou evoluir porque eu sou amado por Deus. Eu vou conseguir porque Deus não me colocou aqui sozinho. Deus me colocou os meus pais, Deus me colocou pessoas amigas, Deus me colocou familiares. E aí quando a gente fala de família, porque você não conhece a minha família. A prova ali é grande. Que bom. Que bom. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para suportarmos as nossas provas com alegria e resignação. E o que acontece com aqueles espíritos que retornam mais cedo para o plano espiritual? E os espíritos respondem: começa uma nova reencarnação. Porque a vida precisa continuar. Os laços familiares não são somente esses da Terra. Os verdadeiros laços familiares são no plano espiritual. E quando ele retorna, aquele espírito é recebido por outros familiares que também o amam de forma incondicional e que o receberá com todo amor e carinho. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, poderemos nos reencontrar. Poderemos conversar. Que bom que nós conseguimos. Que bom que eu estou te reencontrando. Que alegria que nós tivemos na oportunidade de praticar o bem um para o outro. Que alegria podermos ter superado esta prova. É para isso que nós reencarnamos. Que estejamos prontos, não para o mal nas nossas vidas. Que estejamos prontos para as provas da nossa vida. Porque somente através delas, num mundo de provas e expiações, é que nós estaremos fortalecidos para avançar. Quando algo nos entristecer profundamente, ao invés de nos apegarmos à dor, vamos nos apegar ao amor de Deus, aos ensinamentos de Jesus, que nos ensinou que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos nos amar, precisamos amar a Deus, precisamos amar o nosso próximo de forma incondicional e nos prepararmos, nos fortalecermos para todas as provas, com resignação, olhando para frente, olhando para o alto e principalmente pela força da fé em Deus, nos conectando através da prece, é que nos veremos fortalecidos para enfrentar coisas que até pouco tempo atrás acharíamos que não conseguiríamos de jeito algum. Que todos possam se sentir abraçados por seus familiares do plano espiritual, que estão lá vibrando por cada um de nós para o êxito das nossas provas. Sim, porque muitos ficam lá naquela vibração, tomara que a Tatiana consiga, porque ela se propôs a passar por esses obstáculos, tomara que a Tatiana consiga. Quando ela retornar, nós iremos vibrar pelo êxito das suas provas. É assim que nós devemos nos comportar. Fazermos a nossa prova e sairmos felizes, como quem tira um 10. Quem não gosta de tirar 10 na prova? Todo mundo gosta. Então, que possamos nessa reencarnação nos prepararmos, estudando a doutrina espírita, nos fortalecendo enquanto espírito, para quando chegar o momento da prova,
um momento em que o professor se colocar em silêncio, tenhamos a maturidade necessária e a certeza de que, além de não estarmos sós, existe um porquê daquela prova e todos nós possamos passar com nota 10. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, que possa confortar os corações de todos aqueles que estejam passando por alguma prova muito difícil. E tenham certeza, vocês não estão sós. Deus ama a cada um de nós. Graças a Deus. Gratidão, Tatiana, por essas palavras tão esclarecedoras para a nossa caminhada. Tenho certeza que amanhã vai ser um dia diferente para cada um de nós. Reflitamos, então, para que possamos realmente alcançar cada dia com suavidade, mesmo nos grandes momentos difíceis, como foi colocado, mas serenidade e seguir em frente. Agora é o nosso segundo momento dos trabalhos. Vamos aos trabalhos de passe, pedindo assim que cada um eleve seu pensamento para que possamos realmente receber esses benefícios do passe. Pai, te rogamos junto a essa espiritualidade responsável por esse trabalho de manipulação desse fluido, que possamos receber, Pai, de acordo com o merecimento de cada um e com a tua vontade, esses fluidos manipulados por essa espiritualidade que, junto aos tarefeiros, reforça a cada um que eles possam sair daqui com mais fé, com mais esperança, nesse merecimento. Esteja nesse momento junto conosco, nessa tarefa, para que possamos absorver toda essa energia que a espiritualidade manipula para todos nós. Que assim seja. Pedimos então aos tarefeiros que se posicionem para iniciar o nosso trabalho.
Vamos pedir a Irene que faça a nossa prece final. Então, agradecemos todas as bênçãos recebidas, o tratamento dispensável, o esclarecimento, as bênçãos de luz, nossos amigos espirituais e nossa palestrante que tratou o tema com tanta delicadeza e sabedoria. Que possamos ir em paz para nossas casas, com muita alegria no coração e gratidão também. Assim seja. A cantina reabre, ainda temos aqueles saborosos e fluidificados, gente.